Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em recursos humanos. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? É o professor Assis Gualter com vocês mais uma vez na disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar. E hoje, nessa quinta-feira, dia 7 de julho de 2022, a gente vai conversar com vocês sobre o tema turismo regional e local. Uma oportunidade de negócio. É claro que a gente vai dar uma puxadinha na nossa sardinha, né? Sardinha de quem, professor? Do nosso estado maravilhoso, que é o estado do Piauí, meus queridos. Dá para ter turismo no nosso estado, professor? Claro, gente, dá para ter muito, tá? Tem muito potencial, muita riqueza o nosso estado, certo? No valor estético, cultural, no valor ecológico, no valor das tradições religiosas, tá? A gente tem muito potencial e é um grande caminho, tá? Inclusive aqui no Piauí a gente tem curso superior, tá? Para justamente focar nessa área de trabalho que é o turismo. Vocês, como alunos do curso técnico em recursos humanos, poderão trabalhar em organizações destinadas e focadas no turismo, tá? Então, quando vocês ingressarem dentro de uma empresa, no trabalho, vocês vão ter que ter essa perspectiva que um trabalho, por exemplo, focado em turismo, vai exigir, por exemplo, um perfil profissional diferenciado, né? Por exemplo, um profissional do turismo, né, precisa ter uma empatia muito grande pelo público, precisa dominar outros idiomas, pelo menos aí o inglês, tá? Que é justamente uma porta de entrada para a comunicação e o diferencial. E sim, gente, falando já em linguagem real e já trazendo as problemáticas, a gente tem esse déficit, né? Esse problema dentro dos nossos, dentro da nossa população. Boa parte da nossa população não domina um outro idioma, tá? Normalmente a gente só vai ter esse domínio com um requisito profissional, né? A gente tem que vir de agora, onde vocês estão, ainda na escola, tá? Vocês precisam ir atrás e aprofundar um pouquinho no idioma. A gente entende, né, que parte, por exemplo, do Nordeste não faz esse investimento, tá? Então não é o problema do Piauí, não, tá? Boa parte do nosso país tem essa falha, tá? Principalmente a nossa região Nordeste, parte da região Centro-Oeste também tem isso, pouquinho da região Norte. Por quê? Porque a gente não tem contato com outros países diretamente, tá? Então, se você conhece alguma cidade brasileira que faz fronteira, por exemplo, com os países daqui da América do Sul, você já vai ver que as pessoas elas já estão uma manhãzinha um pouco mais aguçada, se não para o inglês, mas pelo menos para o espanhol, porque tem o contato direto com esse outro idioma, tá? Então, como a gente está aqui regrado numa situação onde a gente só tem contato particularmente aí com a língua portuguesa, em modo geral, tá? Excluindo aí todas as outras questões, né? Libras, linguagens indígenas, tá? A gente vai ter essa dificuldade, né? Ah, eu não estou acostumado, eu não fico ouvindo. Eu acho que isso não é prioridade, mas deve ser prioridade, tá? Então a gente acaba perdendo também, acaba perdendo um pouquinho de turistas por conta disso. E isso pode ser um diferencial dentro do mercado, porque é necessário crescer, tá bom? Cadê os meus alunos da cidade de Juazeiro do Piauí, de São Julião, de São Miguel da Baixa Grande? Cadê o professor Walter? Com quem? Com a Laura, com a Letícia, com a Marta, Nájela, Paloma, Raíssa. Quem mais está aqui presente? A Carlane, Sueli, Iris, Naldo. Bora movimentar esse chat aqui, galerinha. Já saiu do intervalo, ó. Vamos voltar aqui pra gente, galera. Vamos nós, pessoal. Olha só, turismo regional e local, uma oportunidade de negócio. A gente vai começar com o conceito geral do turismo, tá? A origem da palavra turismo, ela vem do vocábulo tour, tá? Que tem uma origem francesa que significa volta, né? Então, dar um tour é dar uma volta, né? Passear por aí.
Outra afirmação diz que a matriz radical de tur é do latim, através do seu substantivo turns, do verbo turnare, que significa giro, volta, viagem, movimento, sair e retornar ao local de partida. A ideia da palavra turismo, por estão, tá? Valeu, meus queridos, pelo feedback aqui. Estão aqui, que bom, tá? Contem pra mim, aproveita aí nesse momento do turismo, quem é que gosta de viajar, certo? Gente, e ó, todo tipo de viagem, tá? Viagem pra casa da minha avó, que é longe, viagem a gente vai falar um pouquinho sobre os vários tipos de turismo, tá? Ou viagem do tipo, eita, eu precisei ir pra capital por conta de hospital, atendimento médico, tá? Ou pra outra cidade por conta de atendimento médico. Precisei fazer uma viagem para fazer uma prova, professor. Precisei fazer uma viagem para curtir, certo? Existem vários tipos de turismo, como a gente vai conversar aqui na aula de hoje. Aproveita aqui para mim, comentem aqui no chat a experiência de vocês na hora de turistar, tá? Como turistas, tá? Se vocês já viajaram, se já foram para muito longe, se as viagens que vocês já fizeram foram para lugares próximos, tá? A ideia do turismo é justamente isso, é dar essa volta, é esse passeio, é vai num lugar e volta. E aí, ó, como a gente está falando, ó, o conceito ele é bem simples, tá? E aí, obviamente, como o conceito ele é básico, tá? A gente pode dar uma ampliação na proposta, tá? Como assim? Eu posso sair, né, da minha casa e ir para um outro lugar, uma outra cidade com diversas propostas. Como assim eu posso ir trabalhar? Certo? Eu vou fazer um turismo, na verdade, o objetivo é fazer um trabalho, tá? Então tem muita gente que justifica, né? Assim, não, eu não estava turistando, não. Eu fui trabalhar. Não, isso é turismo também, tá? E isso é importante que a gente entenda para entender a riqueza dos potenciais que a gente pode exercer, tá? A gente pode empreender nesse campo e saber quem são os turistas que essa cidade recebe, quem são os turistas, em que sazonalidade esses turistas recebem, para que a gente possa fazer um planejamento estratégico para conversar especialmente com essas pessoas, tá? Beleza? Vamos nós. Nessas imagens aqui a gente está vendo um pouquinho do Piauí, certo? Especialmente são 3 imagens mostrando um pouquinho do litoral piauiense, tá? Com suas belezas cênicas. O turismo é um fenômeno socioeconômico que consiste no deslocamento temporário e voluntário de um ou mais indivíduos que, por uma complexidade de fatores, envolve uma motivação humana, tá? Às vezes é para relaxar, certo? Às vezes é para desestressar, às vezes é porque... Beleza, ô Leda, por que apagou? Eu vi que vocês adoram viajar, beleza? Mas não precisa deletar o comentário, não, beleza? Vamos nós. Sempre a gente vai ter essa motivação, tá? Pode ser trabalho, pode ser saúde, busca de uma assistência, tá? Médica, por exemplo. Pode ser por uma questão religiosa, a gente tem muito isso, tá? Aqui no Piauí, ok? Então, isso marca, isso move, tá? E é interessante que a gente conheça essas motivações para que, no aspecto organizacional, tá? No aspecto de empresa, possamos fazer um planejamento estratégico mais eficiente, ok? Bora lá. Em geral, as pessoas vão sair do seu local habitual para outro, gerando múltiplas interrelações e importância cultural, socioeconômica, ecológica, entre outros órgãos, tá? A atividade turística passou a ocupar um espaço considerável nas relações econômicas e internacionais, podendo vir a ser uma das mais importantes em termos de oferta de emprego, geração de receita e, inclusive, de renda. O Brasil é o 32º país com o turismo mais competitivo
do mundo, tá? A gente vai ter algumas cidades que recebem mais turistas no mundo. O Brasil não chega ao topo, né? 32º país, tá? Acho que as cidades mais que recebem turistas, se eu não me engano, primeira é Paris, acho que segunda é Nova York, tá? E a terceira agora me fugiu a memória, tá? Mas a gente não é porque a gente não está lá no topo, tá? Que a gente não vai entender revalorizar as nossas riquezas naturais, tá? Aqui no Brasil se destacam aí como polos de turismo, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, e a cidade de Foz do Iguaçu também são cidades que têm um polo muito grande. Por que que eu estou chamando a atenção isso para vocês, tá? Porque alguns quesitos vão ser essenciais ao funcionamento do Estado. Do turismo, tá? Entre eles, hotelaria, tá? Então a gente precisa ter uma malha de hotéis para receber aquele turista, certo? E, gente, ela é mais ampla do que a gente imagina, tá? A gente precisa entender que esse turista não é só o turista que vai para conhecer a beleza natural, para passar as férias, tá? É um turista que vai trabalhar, é um turista que vai para um evento, tipo um congresso, tá? Vocês, como futuros profissionais, vão participar desse mercado de eventos. A gente trabalhou sobre eventos em alguma outra aula dessa disciplina aqui de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Tá? A gente acabou pincelando e conversando um pouquinho sobre essa ideia do mercado de eventos, tá? Que é importante para a gente, ok? Então, muitas pessoas acabam saindo da sua cidade para ir para o evento. E esse evento pode ser um congresso, tá? Pode ser um casamento, pode ser... como congresso, a gente está falando de um desenvolvimento profissional. Como assim? Tem congresso específico para administradores, tem congresso que é específico para médicos, tem congresso específico... Então, eu preciso ter uma malha de hotelaria boa para poder receber não só o turista que vai lá passar as férias, mas também o profissional que vai ali para um evento, que vai ali para fazer um acordo, tá? Fazer uma compra, fechar um negócio, tá? Para as famílias, por exemplo, vou receber alguns convidados para um casamento, eles vão para o hotel também, tá? Não, professor, fica na casa de um, na casa de outro. Ok, isso pode acontecer, tá? Mas a gente precisa entender que existe essa necessidade dessa malha de hotel também, tá? E a gente também precisa entender como é que esse turista chega naquele polo, nessa cidade. Como assim, professor? Vamos nós. Esse turista ele vai chegar por carro, ele vai chegar de avião, ele vai chegar de barco. Aqui no Brasil a gente tem uma falha muito grande, tá? Claro, acho que talvez a região que tenha mais desenvolvido a questão da malha hidroviária, tá? Como meio de transporte é a região norte, porque tem de fato muito rio. Mas as demais regiões, a gente não desenvolveu muito bem essa questão. Alguns estados, tá, desenvolveram muito bem a questão da área litorânea, especialmente aí a Bahia, por exemplo, por ter um dos maiores litorais brasileiros, tá? Então a gente consegue fazer o que a gente chama de ferry boat, por exemplo, que ajuda a transportar as pessoas. Então, qual é a minha malha, né? Quais são os modais? Ó o terminho bonitinho, tá? Modal de transporte, tá? Modal vem de modalidade. Então, qual é a forma de transportar o turista? Ele pode chegar por avião, por carro, de ônibus, tá? De moto, tá? Como é que ele vai chegar? Vai chegar de ônibus. A gente tem porto, não, né? No caso, tem rodoviária ali para esse ônibus parar. Quais são as empresas que fazem isso? Então, tudo isso aí são pontos de organizações potenciais para que vocês possam trabalhar. Então, alguns de vocês irão trabalhar especificamente dentro do setor ferroviário, rodoviário, por exemplo, certo? E vocês vão se deparar com esses turistas que chegam, que saem, que voltam, certo? Essa imagem aqui, para mostrar aqui, sempre vou estar pincelando algumas imagens brasileiras, tá? Brasileiras não, desculpa, piauienses, tá? Tem alguns brasileiros também, mas piauienses, tá? De alguns pontos turísticos que a gente tem, tá? Esse aqui é o cânion do Rio Poti, tá? É um dos cânions que a gente tem, muitas pessoas nem sabem da existência dele, por exemplo, tá? É muito famoso, por exemplo, um cânion dos Estados Unidos, por exemplo, que é essa Grande Depressão, é uma formação,
tá, dessa passagem de água. Para quem não sabe, a formação disso aqui é simplesmente, sabe aquela frase? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois então, tá? O rio era um curso de água e em milhares de anos eles foram passando e meio que escavando, tá, o local de passagem dele, tá? O rio Poti, ele corta boa parte do Piauí, tá? E essa região, ela fica, esse cânion ele fica situado na região da Serra da Ibiapaba, tá? Entre o municípios não, entre o estado do Piauí e o estado do Ceará, certo? Muito interessante. A gente tem algumas restrições de acesso a ele, porque por conta de um turismo feito de forma errada, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a ideia de um turismo ecológico e consciente, tá? Então, beleza, a gente vai fazer um turismo, a gente vai valorizar a beleza natural como essa, ótimo, tá? Isso é importante. Mas aí o que acontece? Eu não posso destruir justamente o que é o nosso patrimônio, o que é o nosso foco, né? Então, poxa, se eu tô indo para ver uma beleza que é natural, que foi formada em milhares de anos, eu vou estar lá destruindo, tá? Então, eu vou estar acabando esse potencial turístico. A gente tava tendo alguns problemas com as visitas nesse cânion por conta justamente disso, tá? Beleza, pessoal de Prata do Piauí! Outra imagem aqui pra gente mostrar aí as variedades. Subindo um pouquinho, a gente tem, por exemplo, o litoral, tá? Piauiense. É o menor litoral do Piauí, do país, tá? O nosso menor litoral é decorrente em decorrência do processo de colonização, tá? Então tem um processo histórico envolvido, tá? Não é à toa que a região norte é um pouquinho menor em extensão do que a região sul, tá? Mas a gente tem belezas cênicas. Olha só a cor dessa água, desse mar, tá? Fantástico, né? E a gente recebe muito turista nessa região, tá? Os próprios piauienses abastecem e lotam isso aqui, principalmente na alta estação. O que seria a alta estação? Período de férias escolar, tá? As famílias estão com as crianças deixam as escolas, vão ficar em casa e aí aproveita esse momento. Normalmente a gente tem altas nas cidades de turismo, né? Que tem que ter uma alta de turismo. A região litorânea recebe esse abastecimento, tá? Maior de pessoas também. Mas especialmente aqui a cidade de Cajueiro da Praia, essa praia aqui, especificamente a praia de Barra Grande, que fica no município de Cajueira da Praia, ela acaba recebendo turista ao longo do ano inteiro, tá bom, queridos? Em divisão da atividade, em divisão da atividade turística em diferentes classes, pode ser feita com a intenção do deslocamento, ou seja, tomando como base o motivo que levou a pessoa ou um grupo a sair de sua casa em direção a outra cidade, tá? Vamos ver os critérios que levam as pessoas a darem essa volta, tá? Conta pra mim aqui quais são os motivos que fazem vocês saírem para dar essa volta, esse turismo. Conta pra mim aqui vocês, queridos. Quando vocês viajam, é pra saúde, é pra descansar, certo? É um evento religioso. Olha lá, vamos conversar aqui sobre cada um deles. Mas comenta aqui pra mim no chat, eu quero conhecer um pouquinho da realidade de vocês. Turismo de lazer ou turismo de recreação? Que turismo é esse, gente? Por definição, o turismo de lazer ou turismo de recreação está relacionado ao descanso, à intenção, à diversão, ao entretenimento, tá? Para estudiosos como Enéa e Tanasui, essa atividade pode aumentar a qualidade de vida dos indivíduos através do descanso, do desenvolvimento, do conhecimento, da recreação, do relaxamento, entre outros, tá? Em geral, a gente pode fazer esse tipo de turismo sem precisar necessariamente sair da nossa cidade, tá? Trouxe aqui algumas imagens de parques, tá? Especialmente essas fotos são de parques municipais aqui da capital, de Teresina, tá? Mas a gente pode contar nos parques das cidades onde vocês estão,
tá? E por que que isso é importante? A gente pode pensar também na perspectiva, tá, das secretarias de cultura dos próprios municípios. Normalmente a gente pode ter separado Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, às vezes o Estado pode mesclar elas duas, tá? Por que que eu estou chamando a atenção isso, tá? Qualidade de vida dos habitantes, tá? Eu deixei aqui algumas imagens, eu mostrei aqui, ó, mostrando a questão cultural, tá? Primeira imagem tem mostrando aqui o Encontro dos Rios, que está localizado na região da cidade de Teresina, tá? Tem lendas urbanas, então a gente pode aproveitar não só para o lazer, mas para o desenvolvimento e para o despertar do conhecimento da cultura local. Tá? A gente pode passear com os pets, com a família, brincar, se divertir, mas esses espaços também são muito empregados, queridos, para apresentações, tá? Culturais, tá? Essa última imagem aqui do cantinho da direita para vocês, tá? O que que a gente tem? A gente tem aqui, ó, queridos, o seguinte, apresentações de orquestras, mas a gente pode ter outro tipo de apresentação, de show e por aí vai indo, ok? Turismo de negócio, gente. Objetiva o estabelecimento de vínculos empresariais ou comerciais com outros indivíduos, tá? Empresas, indústrias e associações. Inclui viagens realizadas para negócio, fechamento de convênios, contratos, acordos, negociações, reuniões de trabalho, estabelecimento de parcerias, tá? Aqui, gente, entra a questão dos eventos também, tá? E por que que isso é importante, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, onde eu vou realizar um determinado evento, um congresso, um simpósio, tá? Um evento profissional, vai ter que ser pensado justamente naquilo que eu falei para vocês, das malhas, tá? Qual é a malha de hotelaria que uma cidade vai ter, tá? Eu tenho condições, essa cidade tem condições de receber aquele turista, tá? Como o turista ele vai se mover aquilo dali, tá? Quando eu faço um evento, eu preciso informar para o meu convidado, tá? Eu sou um anfitrião, tá? Eu preciso mostrar para o meu convidado a minha cidade. Não é que o anfitrião, né, a organização, vai pegar a mão do convidado e levar ele de ponto em ponto, não. Mas é interessante, é tarefa da organização fazer esse contraponto. Qual é esse contraponto, professor? Mostrar, levar aquele convidado, né, os caminhos que ele pode fazer. Ó, você pode se hospedar aqui, aqui, aqui. Você pode se alimentar aos pontos de restaurante nesse local, porque sim, essa parte de comida também vai ser importante, tá? Você pode chegar à minha cidade como? Através de ônibus, avião, certo? Através de uma BR, enfim, certo? Todos esses pontos vão ser importantes para poder a escolha de determinado local ser bem estabelecido ou não, ok? Bom dia, Bruno. Beleza, pessoal de São Miguel da Baixa Grande gosta também de viajar por lazer e quem não gosta, né? Acho que todo mundo. E aí eu acho que talvez é leve, gostei que vocês colocaram aqui que viaja mais por lazer, tá? Lazer, gente, é qualidade de vida. A gente vive hoje num mundo que a gente tem vergonha de dizer que tem lazer, tá? Não, 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 fui só para tratamento médico. Não, eu fui para trabalho. Não, a gente desmerece, a gente tenta tirar da gente isso que, afinal de contas, a gente nasceu, a gente vive para isso, né? Que é para ter essa qualidade de vida. E isso é importante, tá? Separar esses momentos de descanso, tá? Claro que não pode ser só o descanso, né? Mas é importante que a gente tenha esses momentos de descanso, essas válvulas de escape, tá? Pode ser dentro da nossa própria cidade, certo? Conheçam. E, ó, boa parte, eu chamei a atenção também dessa imagem aqui, ó, das praças ou dos parques municipais, sabe por quê? Porque a gente deixa de conhecer a nossa própria região. Conhece regiões até mais longe,
mas não conhece a nossa própria região, nossa própria cidade, as nossas próprias comunidades, as regiões circunvizinhas que nos abraçam, tá? Deixam de frequentar. Olá, o pessoal aqui de Prata, valorizando o balneário Prata Velha. Bom saber, viu? Bom saber. Aí na hora que chega os feriados, lota o balneário. É isso, pessoal de volta, eu não conheço. Quem sabe uma outra oportunidade. Já rodei muito o nosso estado do Piauí para lazer, para questão religiosa, para trabalho, acho que principalmente para trabalho, certo? E é uma forma da gente poder conhecer um pouco mais. Eu adoro fazer esse turismo pelo Brasil inteiro, pelo Piauí principalmente, seja por qual for o motivo, certo? Muito bom conhecer. Balneário de águas naturais, adoro, muito bom. Bom para refrescar, bom para descansar, bom para relaxar, coisa boa. Tem o turismo religioso também, gente. Turismo religioso é a peregrinação de fiéis para lugares considerados sagrados ou que resguardem algum significado importante para a sua fé. Nem só de praias, como delta, cânion, cachoeiras, gastronomia, parques e patrimônios, certo? Tô vendo aqui a foto! Olha só, aqui a gente viu nos estudos, não tá nos slides, viu? Mas já vi aqui pessoal de Prata do Piauí, o balneário de Prata Velha. Muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Ao longo dos anos, cidades piauienses como Santa Cruz dos Milagres, Oeiras e Floriano são fortes referências na fé que atrai milhares de pessoas, tá? Algumas imagens aqui mostrando um pouquinho das nossas igrejas, tá? Lembrando que as igrejas são além da questão do turismo religioso, a gente tem um resgate histórico, tá? Muito importante. Oeiras foi nossa primeira capital, tem muita história para contar. E aí, gente, normalmente os eventos religiosos, eles têm sazonalidades, tá? Não é que o tempo todo a gente acaba recebendo o nosso detalhe. Qual é o detalhe do turismo religioso? É que ele funciona por sazonalidade. Como assim, professor? A gente vai ter uma data especial onde a gente vai receber mais turistas. Às vezes é fechado numa data específica ao longo do ano inteiro, tá? Isso é interessante porque as pessoas elas acabam se preparando para aquele tipo de evento. E aí sim a gente está falando também de uma outra perspectiva de evento, tá? O evento religioso, tá? A gente conhece muito esse turismo aqui no Piauí, que são chamados também festejos, tá? Tem muito festejo aqui no Piauí, tá? Especialmente os festejos dos pequenos municípios, onde há essa troca de turistas, tá? Que muitas vezes eles só vão não para se hospedar, eles vão para passar o dia, passam a noite e voltam, curtem ali os shows, as apresentações que tem. Em geral, a gente vai ter um cunho religioso também, vai ter uma prece, especialmente o religioso católico. Essa aqui é uma igreja católica, tá? Eu sei que quem está assistindo essa aula não é obrigatoriamente tá dentro da religião católica, mas felizmente ou infelizmente a gente tá banhado, tá, por essa história com a Igreja Católica na nossa na nossa vida, tá? Então a gente tem aqui essa questão, beleza? Mais algumas fotos aqui mostrando um pouquinho sobre o nosso turismo, tá? Aqui especialmente pontos, né, principais que a gente acaba recebendo. Lá em Parnaíba, tá? Na Ilha Grande, tá? A gente tem o Santuário de Nossa Senhora das Mães dos Pobres, certo? Muitas pessoas acabam sempre passando por lá. Não é exatamente Parnaíba, mas tá juntinho ali de Parnaíba.
Temos o próprio município de Parnaíba, o Festejo de São Francisco. Em Cocal, nós temos o Templo de Nossa Senhora do Rosário. No município de Campo Maior, nós temos os Festejos de Santo Antônio. Em Teresina, nós temos a Igreja São Benedito, que fica na região central, no centro da capital, certo? Não tem exatamente festejos, mas normalmente a gente vai ter movimentos, né, nessa região, tá? E dos mais diversos motivos, tá? Ela meio que acaba sendo o polo central das ações, de festas também, tá? De manifestações, até mesmo políticas. Até porque ali pertinho temos o Palácio do Karnak, nosso Palácio do Karnak, onde vai ficar o governador, tá? Floriano, nós temos a Semana Santa, um grande movimento, tá? Em Oeiras vai ter a igreja de Nossa Senhora da Vitória, tá? Aquela igreja que eu apresentou para vocês mais cedo. E Santa Cruz, qual a gente vai ter o festejo de Santa Cruz dos Milagres. Normalmente a gente vai ter uma densidade maior nessas 8 cidades, tá? Nesses 8 municípios. Associado ao turismo religioso, a gente vai ter também o turismo cultural, tá? Existem algumas definições desse tipo de específico de turismo. Uma delas associa a artes ao contato de diversas expressões artísticas e estabelecimentos como museus, eventos culturais, shows, exposições de teatro. Outras definições descreve como praticado para o conhecimento de outros grupos sociais, ok? Dos seus costumes e tradições. Turismo de saúde, tá? E outro turismo que move muito, tá? Especialmente o nosso estado e principalmente a capital do nosso estado, tá? A capital do nosso estado, ela é conhecida como um polo de saúde da nossa região, tá? Muita gente do nosso estado acaba vindo para a capital, tá? Seja do norte ou do sul. Algumas pessoas do sul acabam dando preferência ali por algumas outras cidades, até mesmo como Brasília, por questão de deslocamento, proximidade, tá? Mas muita gente acaba vindo para a nossa capital, certo? E isso é uma questão também de saúde pública, tá? De captação de recursos, tá? Então isso é um turismo. A gente está focando na ideia do turismo, mas eu também sempre foco também na questão de viabilidade, de funcionabilidade, certo? Então a gente vai ter também esse olhar, tá? Esse olhar de Estado, tá? Que precisa se preocupar também com esse tipo de atendimento. No turismo de saúde, o que vai ser? Ele vai ser praticado por indivíduos que vão em busca de locais com tratamentos diversos, que auxiliam na saúde, no bem-estar, tá? Em geral, a gente está indo atrás de especialistas aqui dentro, tá? Então, o fato de me deslocar, a ideia geral é que a gente tenha um atendimento básico geral nas nossas cidades e municípios, nos postos de saúde. Normalmente aí vai ser um atendimento geral, tá? E o atendimento específico, especializado, tá? Até porque não é só o médico em si, tá? A gente vai estar associado tudo o que é associado à saúde, tá? Então, a gente vai estar pensando, por exemplo, em centros de tratamento, centros de triagem, aquele de fazer o exame clínico, tá? E quando elas se concentram em algum lugar, fica tudo muito mais fácil de se localizar, tá? Então, quem está passando por alguma situação delicada, tá? Câncer, né? Outros problemas aí, né? Que são mais delicados, normalmente a gente acaba procurando especialistas, tá? O Piauí ele tende a ser, tá, um dos polos de saúde da nossa região, tá? Outros grandes centros urbanos acabam também sendo essa busca por esse atendimento especializado. Entra também em conta aqui outros atendimentos psiquiátricos, psicólogo e assim por diante.
ok? Algumas imagens aqui mostrando para vocês um hospital público em Teresina, a gente tem vários, e alguns hospitais privados também que acabam recebendo muito turista. Atenção, normalmente os polos de saúde eles se concentram, tá? Os hospitais, sejam públicos ou privados, eles ficam muito próximos numa região. E aí, consequentemente, a gente também vai ter tudo isso a mais, tá? Farmácia, centros de triagem, tudo muito próximo, muito localizado, tá? Turismo rural, tá? É uma tendência crescente, tá? No turismo que valoriza a vida simples do campo e tudo que ela pode oferecer, tá? É uma pausa na rotina, agitada nas cidades também. Para muitas pessoas, uma forma de voltar às origens. Afinal de contas, quem é que não gosta de acordar com aquele cheirinho de café da manhã, de café recém-coado ou do pão bem quentinho, né? Normalmente esse tipo de turismo é acessado a partir de sítios, fazendas que se especializam para receber visitantes e oferecer uma experiência típica, tá? Normalmente esse tipo de turismo também está associado a campos de produção, tá? Então a gente vai ter aqui alguns turismos que vão estar associados, por exemplo, à produção de cachaça, né? Porque a gente tem uma certa produção aqui no Piauí, né? E aí, quando a gente fala de cachaça, não é cachaça em si, né? Mas tudo associado à produção com cana, né? Então, centros de... as fazendas produtoras aí de cana, de açúcar, normalmente elas acabam tendo as suas estações, né? De produção. E a gente produz muito, né? Rapadura, né? Melaço da cana, né? E aí pode gerar, de fato, o álcool, tá? Eu costumo ouvir, né, às vezes, esse linguajar popular, né, que diz assim, ah, queria dois álcools, né? O álcool bom e o álcool ruim. Não é isso, gente. Quimicamente falando, é o mesmo álcool, tá? O álcool bom é o álcool que é consumível, tá? Na verdade, tá? Então a gente está falando aí talvez de uma porcentagem, certo? Que dá para que a gente possa consumir ou beber aquilo dali, tá? Então normalmente vai gerar cachaça. Adultos, viu? Viu, crianças? Nada de estar tomando bebida alcoólica antes de 18 anos, tá? E sempre com responsabilidade, com limite de consumo, tá? Com moderalidade. O outro álcool, né, que é chamado popularmente como ruim, não é que ele seja ruim, porque ele tem potencialidade, tá? E ele normalmente é utilizado como etanol para abastecer os veículos. Às vezes eles abastecem os veículos da própria comunidade, tá? Da própria fazenda, certo? Então não é ruim, ele é bom, tá? Mas ele não é bom, né, no aspecto que ele não pode ser consumível. Ele vai ter algumas impurezas, tá? Mas em geral a gente vai ter um teor alcoólico um pouco maior, tá? Mas não é só isso, não é só cana que a gente tem, né, gente? A gente tem produção de uva, mais de 10, uns 30 anos que a gente tem produção de uvas, ou até mais do que isso. Tá? A gente tem uma grande quantidade de fazendas de gado também, então tudo isso acaba movendo as pessoas, tá? Muitas delas, muitos turistas de fora, de longe, eles acabam aproveitando os tais festejos religiosos, tá? Então, tá tendo um festejo religioso, eles associam uma coisa com a outra e isso pode enriquecer. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fazenda, eu posso enxergar esses potenciais turísticos da minha região. As pessoas, né, tendem a negligenciar isso e a gente precisa dar esses insights, esses nortes para justamente encontrar outros potenciais econômicos aí de valor, tá? Mostrando aqui um pouquinho dos rotas de sítios, tá? A gente tem a roda vermelha, que a gente vai ter aqui um pouquinho na região da capital do Piauí, incluindo aqui algumas fazendas típicas, tá? Algumas elas são focadas especialmente no turista, tá? Beleza. A gente tem uma rota azul, rota verde, rota rosa. Vou deixar aqui aberto para que vocês possam visualizar e vai ficar o material de apoio aqui. A gente vai dar sequência. Turismo de massa, tá? Normalmente o turismo de massa é aquele turismo que vai acontecer nos períodos de foco, tá? Aqui no Piauí a gente recebe muito turismo de massa na região litorânea, tá? Porque o brasileiro gosta de ir pra praia quando a gente tá
nesse período de férias, tá? E o turista brasileiro, e eu não tô falando do piauiense, não, eu tô falando do brasileiro, ele adora. E tem muita gente que que chega ao Nordeste, que chega ao Piauí, mesmo que seja o menor litoral do Brasil. Opa, eu quero ir pra praia, tá? Então ele quer conhecer essa região e ele acaba ganhando. Então esse turismo de massa, esse turismo que lota regiões. Leva também a questões, queridos, de abastecimento, tá? Então, sim, tem uma questão envolvida com responsabilidade pública e planejamento estratégico público também, tá? Aqui no Piauí, por exemplo, uma das falhas que a gente vai ter, o litoral acaba recebendo a maior quantidade de turistas no meio do ano, e especialmente no fim do ano, aquelas férias de fim, começo do ano, sabe? E aí sempre tem crises de falta de energia, falta de água, por exemplo. Então, se eu trabalho, por exemplo, dentro de uma comunidade, dentro de um hotel, eu tenho que me planejar para isso, tá? Tenho que criar mecanismos próprios de abastecimento, caixas de água, certo? Já que é uma falha esperada, tá? Não só caixas de água, mas geradores de energia e por aí indo para que eu possa suprir as necessidades daquele meu turista também, tá? Outro grande problema que acontece é engarrafamento, tá? É muito comum nessas regiões que recebem muito turista. Vou nem dizer que é grande centro urbano, tá? Regiões que recebem muito turista. Então, normalmente, as pessoas acabam... Quantas histórias não foram contadas, por exemplo, de pessoas que passaram a virada do ano no meio do trânsito, tá? E dá para passar no meio do trânsito aqui no Piauí, em centros que não são capitais, tá? Aliás, em relação à capital, a gente acaba perdendo muito a nossa população nesse período de alta, tá? De alta turística, tá? Porque o turismo aqui para a capital, tá? Ele é um turismo mais profissional, tá? Ou é turismo de saúde, ou ele é um turismo de negócio, tá? Então as pessoas vêm aqui estudar, aprender, firmar parcerias, firmar negócios, fazer eventos, tá? Eventos de modo geral, tá? Eventos de congresso, tá? Não é o turismo tanto de lazer ou de massa aqui. Outro turismo que é maravilhoso é o turismo ecológico, tá? Ele pode estar associado ao turismo de lazer, sim, tá? Mas o turismo ecológico, ele tem essa pegada do ensinar, né, do educacional, tá? De ensinar as pessoas sobre a preservação da natureza, de entender, por exemplo, essa valorização, tá? Estar em contato íntimo com a natureza, ao mesmo tempo em que se pensa que essa preservação e equilíbrio, esse é o princípio básico do turismo ecológico, tá? Estar em contato direto com a natureza, tá? Então é isso que a gente tem que focar. A ideia é interferir tão pouco quanto for possível o espaço observado. É o que eu falei para vocês lá no começo, tá? Por exemplo, um dos turismos que a gente acaba fazendo começou a ficar popular, começou a crescer e começou a ser proibido também, que foi lá no Canyon do Puti. Então muitas pessoas iam atrás de belezas cênicas, de belezas naturais, mas os próprios turistas estavam aí degradando, depredando o nosso patrimônio natural, tá? Então, a ideia é sempre ter esse cuidado. Então, a gente vai sempre precisar, por exemplo, de pessoas especializadas, né? Técnicos em turismo, tá? Para estar acompanhando, para estar guiando, técnico como guia turístico, para estar guiando e orientando essas pessoas a cuidarem, a preservarem mais esse meio ambiente. Tem que ir para a natureza com cabeça de eu estou indo para a natureza, tá? Começa por aí, tá? Não tem, mas porque vai ter inseto, vai ter bicho, vai estar quente. Tem que estar sabendo, estou indo para a natureza com a cabeça de que estou indo para a natureza, tá? Tenha em mente sempre que você for fazer esse tipo de visita. Aqui no Piauí a gente tem muitas cachoeiras, tá? Embora não sejam tão conhecidas, há algumas imagens dessas cachoeiras. Cachoeira do Severino, Cachoeira do Xixá, Cachoeira Almeidas. Talvez a mais famosa seja a Cachoeira do Urubu, tá? Cachoeira da Bica e Cachoeira da Formosa, tá?
São cachoeiras bem agradáveis, bem interessantes. Às vezes acontecem de formar alguns balneários similares, tá? Mas o balneário já não é exatamente essa cachoeira. Normalmente a gente vai ter uma infraestrutura um pouquinho maior, pode ter festa, pode ter barulho, bagunça. Mas em geral esse contato com a natureza é essencial, ok? Bom, além de cachoeira, a gente tem muito potencial ecológico, tá? Algumas imagens, vou trazer algumas para vocês visualizarem. Como eu disse para vocês, um dos potenciais do turismo ecológico é o potencial educacional que a gente pode ter. A gente pode visitar. Aqui a gente tem a Serra da Capivara, tá? Fica próximo ao município de São Raimundo Nonato, tá? A gente vai encontrar que é uma área de preservação, tá? Então a gente não pode interferir aqui, não pode construir muitas coisas a não ser com algumas restrições, tá? Nela, quem que vai entrar de fato? Os pesquisadores, né, que vão desenvolver pesquisas. Tem muito estudo arqueológico aqui, certo? Mas paleontológico também, tá? Para estudar as civilizações do passado. O que a gente mais conhece aqui não são só os fósseis, mas como os registros fósseis, como as pinturas rupestres, tá? Além das belezas cênicas que a gente tem, né? As rochas, a formação rochosa que a gente vai ter, que é fantástico. Aqui, bem ao meio, a gente tem um museu, tá? A gente tem 2 grandes museus ali dentro, tá? Esse museu aqui é o Museu da Natureza, ele fica no meio da natureza mesmo, certo? E é fantástico, é muito rico, certo? Alta tecnologia ali dentro e a gente pode realmente estar em contato de fato com essa natureza. Normalmente, para poder entrar nesses parques, você vai ter que ser acompanhado por um guia, obrigatoriamente, porque isso é uma reserva ambiental. Outra reserva ambiental que a gente tem, mas ao norte, 7 cidades ao centro-sul do Piauí, mas ao norte do Piauí, a gente tem 7 cidades que ficam entre os municípios de Piripiri e Piracuruca, tá? Esse termo 7 cidades se deve às formações rochosas, como se formassem 7 grandes grupos, tá? De rochas, e quase como se fossem 7 cidades. Não são 7 cidades, tá? Então, essas formações rochosas que a gente vai ter aqui são bem interessantes. Algumas vão ter formas características, como uma similaridade a algumas pessoas, como Dom Pedro, e nesse caso aqui, ao corpo de uma cobra, tá? Vocês acham parecido com o corpo de uma cobra? E claro, queridos, é um sítio também arqueológico, então registros também aí de civilizações humanas do passado, ok? Há uma necessidade de guias turísticos aqui também. No litoral norte, tem que ser norte mesmo, né? No litoral a gente tem o Delta do Parnaíba, também é uma área de preservação, que não compreende só o Piauí, tá? Agora que eu quero ir mesmo, viu? Com esse convite, estamos esperando sua visita, pois agora eu quero ir, agora aumentou minha vontade de ir, hein? Vou me organizar para ir, hein? Vamos nós. Aqui nessa imagem a gente tem um pouquinho do nosso turismo ecológico do Delta do Parnaíba. Atenção, é um dos 3 deltas para mares abertos do mundo, tá? Delta, gente, é a forma como um rio se deságua no mar, tá? Ele se abre como se fossem vários bracinhos existentes, tá? Nosso delta, a gente vai ter formações de lençóis, tá? A gente vai ter a visita, né, a vista de alguns animais peculiares, tá? Como, por exemplo, cavalos marinhos. A gente tem aqui as revoadas do Guarás, tá? Que são essas aves vermelhas que a gente tá nessas imagens, tá? Despertam, tá? Movimentos e passeios específicos que movimentam a economia, tá? Aqui é o ano inteiro, ok? Emprego no setor de turismo cresceu no Piauí, segundo o relatório da CNC. Após a eliminação de quase 500 mil empregos em atividades turísticas nos 6 primeiros meses da pandemia, o setor vem apresentando sinais de recuperação. Foi o que apontou o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, CNC.
tá? Algumas imagens do nosso litoral. Na sequência também, ó, tem uma cidade de Pedro II, tá? Que tem um turismo ecológico bacana, tá? E também aqui é um polo de extração de opala, tá? Que a gente tem opalas diferentes no mundo. E claro, né, como são diferentes no mundo, aqui também, daqui é única, tá? Então a gente precisa valorizar. Não são tantas, tá? A gente tem a brasileira, tem a australiana, eu não me lembro agora de todas que tem, mas é claro que cada lugar, as opalas elas vão ser diferentes, tá? De acordo com a CNC também, baseada em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, em abril, o faturamento do turismo ficou apenas 3% abaixo do patamar verificado às vésperas da crise sanitária da pandemia. Tá? Já descontados efeitos da inflação equivalentes a 1,04 bilhão. Infelizmente, sim, o turismo foi muito afetado durante a pandemia porque ele está associado ao mercado de eventos também. A gente ficou restrito a dentro da nossa casa, a gente não podia nem ir para o parque. Tá? Então, sim, o turismo foi fechado mesmo. E claro que agora, durante o período de flexibilização, tá, melhorou bastante a questão do acesso às pessoas, à locomoção, e as pessoas estão voltando a circular um pouco, então está se reaquecendo um pouquinho esse setor. Provavelmente vai demorar um pouco mais, tá? Mas eu acredito que talvez o maior problema nosso não seja nem, de fato, a pandemia em si. A gente já vinha, no passado, essa desvalorização. As pessoas não valorizavam tanto o nosso estado. E valorizar não significa apenas dizer que, nossa, é bonito o nosso estado. É realmente, é ir, é conhecer o lugar, é sair de casa, é sair dar, de fato, essa volta, que é a ideia geral do turismo, tá? A expectativa da entidade é que o turismo brasileiro restabeleça o nível de geração de receitas do período pré-pandemia até o terceiro trimestre desse ano. Para a CNC, a recuperação completa das perdas não virá ainda em 2022. A entidade projeta o crescimento de apenas 1,7% no volume de serviços prestados na atividade turística deste ano. Além da crise sanitária, que levou ao cancelamento de eventos, desempenho deverá ser afetado pela conjuntura econômica. Os principais polos de turismo aqui do Piauí, em ordem, são o Delta do Parnaíba, litoral. Tá? Tem muita gente que vem para o Piauí com essa cabeça, é litoral, é praia, certo? 2. Parque Nacional da Serra da Capivara. Tem que lembrar também, gente, dos polos de aeroportos que a gente tem, tá? A gente tem 3 polos de aeroportos. A gente tem mais aeroportos no Piauí, tá? Mas os que recebem voos comerciais, tá? É diferente de aeroporto privado, tá? Mas os que recebem voos comerciais, tá? Através das plataformas de voo aéreo aqui no Brasil, a gente só tem 3, tá? Que fica na capital, Teresina, tá? Que vai ficar no município de Parnaíba e que vai ficar em próximo ao São Raimundo Nonato, tá? Então, como tem aeroporto, tem possibilidade de chegada de turista, tá? Então, São Raimundo Nonato acaba recebendo também turista com essa visão, tá? As pessoas vêm não só do Brasil, mas do mundo inteiro conhecer os sítios arqueológicos, porque as pesquisas realizadas aqui revolucionam a compreensão do processo de colonização humana na região americana, tá? Então, os dados daqui são diferenciados e o povo, o mundo inteiro, é curioso para saber que informações a gente tem aqui, certo? Terceiro, o Parque Ecológico da Cachoeira do Urubu também recebe bastante turista, tá? Barra Grande é litoral do Piauí. Parque Nacional das Sete Cidades, pela proximidade também de Teresina, facilita esse processo. A Praia Pedra do Sal. 7, Lagoa do Portinho. 8, Praia do Coqueiro. Vocês estão observando que a gente tem muito turismo para a região norte, tá? Então, sim, o Piauí brasileiro vai atrás da praia. É um fato, tá? O menor litoral do mundo, boa parte da concentração
dos nossos turistas tá na região norte, tem muito associado a essa questão do litoral, tá? Mas para o sul a gente também tem boas manifestações. O curso de turismo tem se tornado cada vez mais popular em universidades brasileiras. A gente tem na Universidade Estadual do Piauí um curso superior para isso, tá? E a potencialidade do profissional é não ficar, ser muito ampla, né? Na rede de hotéis, nas agências de turismo, né? Na fomentação de, por exemplo, de setor de transporte, certo? Ele é bastante amplo. E é isso, pessoal. 10 horas e 19 minutos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse semestre. As aulas só irão até a terça-feira, dia 12, não é isso? Então, provavelmente, a gente só vai se encontrar depois dessas férias, em agosto, porque a disciplina ainda não acabou, tá bom, queridos? Se preparem, se descansem, tá? E aí a gente retorna em agosto para conversar mais sobre temas aqui, tá bom? No curso técnico de recursos humanos. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.